Boa tarde, pessoal. Sexto ano, sexto ano A, sexto ano B. Essa aula de história hoje vai falar sobre a contagem do tempo, a questão dos calendários, os primeiros hominídeos, a questão da pré-história, Mesopotâmia, entre outros assuntos, tá? Vamos lá, começar a nossa aula de história. Aqui apresentando para vocês um pequeno slide, tempo e história. Tempo da natureza, a marcação do tempo, o tempo cronológico, tempo histórico e suas durações, as fontes históricas, né? Fonte oral, fonte visual, né? A fonte escrita, a fonte material, e todos esses meios para se fazer a história que o historiador precisa e tem em suas mãos para desenvolver a própria história no decorrer da atividade humana aqui na Terra. E nós vamos simplesmente, tempo e natureza, né? Não depende da vontade humana, isto é, não é cultural. Pode ser percebido, por exemplo, pelo crescimento das árvores, pelo envelhecimento das pessoas, tendo como base o período que a natureza leva para completar um determinado ciclo. O nascer do sol, o se pôr do sol, e a vida humana, a própria morte, o envelhecimento que ocorre no decorrer do processo da vida, né? Quando se fala de contagem de tempo, é possível que o ser humano se preocupasse em criar algum tipo de marcação do tempo, mesmo quando vivia em cavernas. Seja pela uma marcação, seja usando alguma peça, um caco de telha, um pedaço de barro, quem sabe até um pedaço de carvão após ser usado na fogueira, tal, para fazer alguma espécie de marcação, ou tinta do urucum, o coloral, a clorofila, que se podia ser usado para marcar naquelas, até mesmo naquelas marcações rupestres, ok? A observação dos astros celestes, como eles marcavam o tempo naquela época, né? Como foi surgindo isso paulatinamente. Para alguns povos, o dia era o período que ia de um nascer do sol a outro. Para outros, o dia começava quando o sol encontrava-se no ponto mais alto do céu. Então percebeu-se, por exemplo, que a lua iniciava um novo ciclo a cada 29 dias. A cada 365 dias do ano, né, as estrelas ocupavam a mesma posição no céu. Assim, foram a observação dos astros celestes, esse conhecimento que relevou-se essencial para garantir a sobrevivência da comunidade em diversos lugares do mundo. Tempo cronológico, cronos, relógio, cronometrar, tempo kairos, vamos dizer assim, o tempo de Deus. Não existe um relógio, Deus não tem um tempo, tá? Em tempo e fora do tempo, sem um começo, um meio, um fim. Bom, isso é uma outra história. Então, é medido contato, portanto, trata-se de um elemento cultural, pode se dividir em unidades de medida, como segundo, minuto, hora, dia e mês, ano, etc. Principais instrumentos da medição, o relógio, o próprio calendário, né? E o calendário que nós possamos conhecer primeiramente é o calendário gregoriano. O gregoriano é encomendado pelo Papa Gregório III, passou a ser utilizado em 1582. E adotado no Brasil e em muitos países de outros continentes. O nosso calendário é um calendário universal, um calendário cristão, marco zero, linha do tempo, né? Século 4, 3, 2, 1, e aí vem século 1, século 2, 3, contando DC, antes de Cristo e depois de Cristo, AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Então o calendário começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Dividido em 365 dias, né? E o nascimento de Jesus Cristo ele foi o marco principal para iniciar o tempo pelo calendário gregoriano. Não existiu o ano zero, tá? Não existiu o ano zero. Século 4, 3, 2, 1 antes de Cristo. Século 1, 2, 3, 4 até o século 21. Tempo histórico não tem duração. Acompanha os ritmos da transformação de cada sociedade. Estão formados por processos históricos que demoram longos períodos de tempo para se transformar. A média de duração, marcada por transformações mais lentas, percebidas no decorrer da vida de uma pessoa. Curta duração, caracteriza por eventos breves, como uma disputa eleitoral, né?
um processo, a nossa vida tem uma duração, certas coisas têm uma média de duração, período de vida. O ser humano pode viver até 70 anos, depois disso é robustez. Hoje em dia um pouquinho mais, né? Um cachorro já tem uma duração um pouquinho menor, dura pouco mais na face da Terra, assim como os pássaros, etc. Então tem períodos de longas durações, períodos históricos, marcados por séculos, milênios, né? E tem de média duração e de curta duração. As idades históricas, através de uma linha do tempo, a gente pode ter aí a questão das idades históricas, a pré-história, a queda de Roma, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que é os nossos dias atuais. Então, a pré-história desde a questão do período paleolítico, neolítico, mesolítico, neolítico, a invenção da escrita por os sumérios por volta de 4.000 a.C., a queda de Roma em 476 pelas invasões bárbaras, né, naquela época, e o Império do Oriente, que caiu em 1453 pela invasão dos turcos, né, e a Idade Contemporânea, que justamente é o processo que nós vivemos hoje, desde a Revolução Francesa de 1789, né, aí no século XVIII. As fontes históricas, aquilo que a humanidade produz ao longo do tempo, são usados para a construção do conhecimento histórico. Então nós podemos observar aí como o historiador adquire o conhecimento para simplesmente formar ou criar a própria história, através do visual, através da oralidade, através da escrita, do material, né? São fontes históricas, né? Os documentários, os depoimentos. Tá? Então, são divididos em escritos, visuais, o mobiliário, né? Vestuários, depoimentos, orais, etc. Interpretar um período estudado. Então, você vai estudar um determinado período, é preciso ter fontes, para que não venha a ser só a história a partir, mesmo que seja a partir de um sujeito, seja subjetivista, tem que ter fontes. Fatos são fatos, né? Não podem ser inventados. Pode até postular, parafrasear, supor, cerca, aproximar. Essa palavra CA, quando aparecer no livro de história, significa aproximadamente. Não tem uma data específica para dizer foi nessa data. Então, aproximadamente. A origem e deslocamento, em busca das origens, sobre a origem dos seres humanos, os primeiros hominídeos, Australopithecus, Homo erectus, Homo neandertal, o Neander da Alemanha, o Australopithecus da própria Austrália, o nomadismo, né, o sedentarismo, o povoamento da América e os primeiros habitantes do Brasil. Então, a formação da Terra e dos seres vivos, né, as tentativas de explicar a origem do universo e a vida da Terra fomentaram a produção de diversas teorias, entre as quais teoria criacionistas, um ser ou mais ser divino criado do ser humano, teoria do grande explosão, o Big Bang, ou a teoria evolucionista, né? A do Big Bang é uma grande explosão que aconteceu e aquelas foram simplesmente sendo desenvolvidas. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, ó. Os primeiros hominídeos, Australopithecus, eram bípedes e tinham longos braços. Viviam entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás. Temos o Homo erectus. Australopithecus, Pithecus significa macaco, certo? Macaco da Austrália. O Homo erectus dominava o fogo e viveram entre 1,8 milhão e 200 mil anos atrás. O homem sapiens neanderthalenses, que foram os primeiros hominídeos a enterrar os seus mortos, viveram entre 300 mil a 30 mil anos atrás. E a adaptação de diferentes ambientes surgiram a aproximação do homem sapiens sapiens. Tem ainda o homem sapiens e o homem sapiens sapiens. Aproximadamente 300 mil anos a 100 mil anos começaram a migrar para outros continentes. Entende? Cerca, CA, aproximadamente, né? Temos aí a vida nômade, o desenvolvimento cultural dos nossos ancestrais africanos. Tornou-se possível sua emigração para outros continentes, né? Então veja bem que os primeiros homens sábios, caçadores, coletores, vivia da caça, da pesca, da coleta, né? E depois dominavam a agricultura e habitavam em cavernas ou palhoças, sempre se deslocando para onde houvesse a fartura de recursos naturais. Acabava um determinado período, não tendo mais o caça ali, não tendo mais a pesca, né? E aí se deslocava para outro local em busca de novos alimentos.
Outra questão é a revolução agrícola. O cultivo de terra teve início de forma independente em diversos lugares do mundo. Domínio da agricultura possibilitou um relativo controle sobre a população alimentar. A agricultura combinada com a pecuária teve grande impacto sobre o modo da vida das pessoas. Ao mesmo tempo, em certas regiões, os humanos aprenderam a domesticar animais. Atividade pastoril, principalmente a atividade neolítica, o homem passa a ser sedentário, passa a armazenar toda a sua produção que eles plantavam na sua época, né? Então nós podemos observar aí que a mudança de hábitos, né? Sai de uma vida nômade para uma vida sedentarista, né? Baseado mais na agricultura, na pecuária, na atividade de pastoreio. Pois bem, as primeiras aldeias, aumento da população propiciada pela prática da agricultura, a população passou a fixar-se nos vales férteis dos rios, o aumento da oferta do alimento, né? E aí nós vamos ver, por exemplo, até mesmo na atividade mesopotâmica ali entre rios, Tigres e Eufrates, né? Na região mais fértil, onde as pessoas procuravam represar a água naquela época para simplesmente produzir os seus alimentos na época, não das cheias, né? Das cheias represavam a água, e na época da seca até tinha esses represamentos para possibilitar a sua sobrevivência de suas aldeias. E o povoamento da América? A América foi ocupada depois da África, Europa, Ásia e Oceânia. Porém, não há consenso entre os estudiosos em relação à época chegada dos primeiros povoados da América, os quais teriam sido caminhos por eles percorridos, né? Os principais hipóteses sobre isso: a rota do Estreito de Bering, uma ponte de gelo teria se formado no Estreito de Bering, ligando a Ásia à América. Então, essa passagem que eles tinham por aí nessa rota. Hipótese da rota costeira: grupos humanos teriam navegado a Ásia da América, próxima à costa. Hipótese da rota transpacífica: grupos humanos teriam atravessado o Oceano Pacífico e chegado à América do Sul. Hipótese da migração atlântica: grupos humanos teriam saído da Europa e chegado à América. Veja assim que são várias hipóteses. Muitas das vezes, alguns livros de geografia apresentam só o Estreito de Bering e não tem essas demais informações. Os primeiros habitantes aqui no Brasil são um povo de Lagoa Santa e sambaqueiros. Eram nômades e andavam em grupos de aproximadamente de 25 pessoas. Dormiam em cavernas e em palhoça. Os sambaqueiros viviam em sambaquis, elevações formadas por conchas e moluscos, restos de comida, ossos de animais e etc. O povo da Serra do Capivari, que organizava-se em pequenos grupos próximos às fontes da água. Sociedade amazonenses, povos que habitavam a região amazônica há cerca de 12 mil anos e viviam da caça e da coleta de alimentos. As primeiras civilizações e impérios. O que é antiguidade, né? Voltando aqui, a antiguidade, as primeiras cidades, a sociedade sumérica, o Império Egípcio, sociedade de poder, a pirâmide social egípcia e a importância da religião. O que é a antiguidade? Marco inicial: a invenção da escrita cerca de 4 mil anos atrás, né? A queda do Império Romano no século V. Alguns historiadores subdividem o estudo desse período de acordo com as civilizações que estudam. Veja o esquema ao lado. Antiguidade oriental. Não há um consenso. Mesopotâmicos, chineses, indianos, entre outros. Antiguidade clássica, os gregos e romanos, grandes civilizações clássicas, que são a Grécia e a Roma. Os mesopotâmicos com o rio Tigres e o rio Eufrates. Os chineses com o rio Azul, o rio Amarelo. Os indianos com o rio Ganges, rio Hindu, Ou seja, todos esses pressupostos para o surgimento dessas grandes civilizações. As primeiras cidades, expansão da agricultura, desenvolvimento do comércio, surgimento de comerciantes, artesãos de pessoas, crescimento das aldeias e surgimento das primeiras cidades há cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Mesopotâmia. A Mesopotâmia, palavra que significa entre rios, ou seja, localiza-se no Oriente Médio entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Aí você vê aí justamente, na sua esquerda, à sua direita, na sua divisão
mostrando o rio Tigres e o rio Eufrates. As cheias dos rios inundavam suas margens, fertilizando o solo da Mesopotâmia. Então, na época da cheia, questão ali que é região fértil, onde era bem mais fácil você plantar e colher e habitar nesse local. Região muito disputada por outras civilizações, aquedianos, os sumérios, assírios, entre outras, né? Os sumérios foram os primeiros povos a se fixar na Mesopotâmia por volta de 8.500 a.C. Influenciaram outros povos, e que foram depois foram dominados pelos acadianos, que é outro povo que surgiu depois em seguida, porque era uma região de guerras, de sobrevivência. Todo mundo queria ficar naquela região ali para sobreviver, e um povo acabava suplantando outro povo, né? Uma civilização acabava destruindo outra civilização porque queria ficar naquela região. Muito disputado na época, a região fértil, né? Mas desapareceram por volta de 1900 a.C. Algumas realizações suméricas, obras hidráulicas, agricultura e cultura, diques, açudes, canais, invenção do arado e de cobre, criação da escrita cuneiforme. E temos aí a questão do Egito, né? O Alto Egito e o Baixo Egito, né? Veja aí no mapa aí que dá para você observar a porção mais alta e a porção mais baixa, né? E pequenas comunidades, nomos, instaladas ao longo do rio Nilo desde 8.500 a.C. E por volta de 3.500, os nomos foram unificados em dois reinos, o do Alto e o Baixo Egito. Alto Egito abrangia a nascente do Nilo e seu curso médio. Baixo Egito abrangia o delta do rio. Então, o que acontece? Onde tinha mais água, né, a questão do Alto Egito, era bem mais fácil a sobrevivência e a disputa maior, sobretudo, sobre essa região. O Império Egito. O Egito é dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, né? E a capital na cidade de 2.700 a 2.181 a.C., a capital na cidade de Mênfis. Construção de grandes pirâmides, aprimoramentos técnicos e agrícolas de irrigação, né? E o Médio Império, a capital na cidade de Tebas. E o Novo Império é a política de expansão territorial da época, que vai de 1570 a.C. a 1069 AC. A sociedade egípcia. Ela tinha uma sociedade estratificada. No topo da hierarquia social, quem estava? O faraó, o chefe de governo, que muitas vezes era considerado divino. O faraó, a família, os altos funcionários, os soldados, esquibras, sacerdotes, serventes, camponeses e escravos. Nós, a ralé, vamos dizer assim. A religião egípcia, o faraó que exercia um governo teocrático, era considerado um rei, um divino, como eu havia falado antes, de grandes poderes. Era uma sociedade politeísta, porque adorava vários deuses, né? E cada cidade tinha o seu próprio deus. Ra, o deus, por exemplo, eles adoravam, por exemplo, sapos, jacarés, o próprio rio em si, o sol. Tem vários tipos de adorações, vários deuses que ele usava na época para fazer as suas venerações e pedir as suas bênçãos, baseado nas suas crenças, né? Aí nós lembramos lá das pragas do Egito, as 10 pragas que Deus, segundo a Bíblia, Deus enviou para o faraó da época, né? Debochando dos deuses, né? Que eles adoravam na época, né? Pois bem, o outro assunto aqui é sobre a África, né? Essa aula tem uma sinopse, né? Um resumo bem básico para você acompanhar aí a sua apostila, seja pelo estado, seja pela etapa, né? Temos o reino de Kush, a civilização Nok e o reino de Aksum. Então, o reino de Kush localizava ao sul do Egito, região conhecida como Núbia, onde hoje fica o Sudão. Essa região também é banhada pelos rios Nilos, era rica em jazida de ouro, ferro, pedras preciosas. Por volta do século IX a.C., formou-se na região da Núbia um estado centralizado, o reino de Kush. E as principais cidades de Kush eram Napata e Meroe. As relações entre Kush e o Egito. Período de domínios egípcios sobre a região da Núbia. E período em que os kuxistas deixaram de ser dominados pelos egípcios e se organizaram em um estado.
E o período meroítico, o meroítico, exatamente, desculpa aí, em que a cidade de Merói foi a capital do reino de Cush. Os Cushitas dominaram o Egito entre 730 a.C. e 650, eles já foram dominadores do Egito, gente. Então, e o intercâmbio entre culturas. Entre os séculos 16 a.C. e o século 11 a.C., os Cushitas foram formalmente influenciados pela cultura egípcia. Essa influência é observada nos templos das cidades com características arqueotetônicas egípcias, além de teres cultuado a deuses semelhantes. Né? Havia um intercâmbio entre cultura entre essas duas civilizações, de adorar muitas das vezes os mesmos deuses. A civilização meroítica, a cidade de Meroe, foi um importante centro comercial e logo se tornou também um dos principais centros produtores de objetos de ferro do continente africano. Em Meroe desenvolveu a escrita meroíta, formada por 23 caracteres, tem uma escrita própria deles. Nessa cidade governava-se um rei, Faraó, e uma rainha-mãe, Candace, escolhida para administrar o reino de Cush. A civilização Nok começou a se formar por volta do século 9 a.C. e ocupou áreas de hoje que correspondem aos países da Nigéria, Níger e Mali, entre outros. A região onde viviam os Nok era rica em minério de ferro. Então essa civilização desapareceu por volta do ano 200. Acredito que os Nok tenham sido os ancestrais da cultura Yorubá. O reino de Axum, né? Mostrando a questão aqui do reino da África, né? O mapa mostra aí a região nordeste do continente, tá? Norte, sul, leste, oeste. Então, nordeste, ok? Lembra lá da Rosa dos Ventos? Pois bem, esse mapa africano, conhecido como Chifre da África, onde se desenvolveu o reino de Axum. O Chifre da África, os primeiros habitantes da região viveram na Península Arábica, agricultura, pecuária, principais atividades do século 7 a.C. No entanto, o comércio ganhava forças, e o comércio era alimentado por caravanas que vinham de outros locais dentro e de fora da África. Era utilizada a escrita nas transações comerciais, como comércio, aldeia, transformações, etc. Adulis e Axum contavam com um importante porto no mar Mediterrâneo. Mercadores seguiam para o Egito, a Grécia, a Índia e a China. Axum, localizada no interior do outro importante centro comercial. Pois bem, entre os mercadores estavam o marfim, o chifre de rinoceronte e os escravos, que até hoje ainda se matam rinocerontes e elefantes em busca desses chifres. Uns falam que é afrodisíaco, né? É um absurdo, né? O reino de Axum. A cidade de Axum enriqueceu e expandiu seus territórios, dominando o reino de Cush e áreas vizinhas. Mas no século XII, passou a cunhar moedas de ouro, prata e cobre. A população era politeísta também, adorava-se vários deuses, né? Na primeira metade do século IV. Nessa época, o rei Anzana se converteu ao cristianismo. Ó. Interessante, né? De politeístas para monoteístas, adoração de vários deuses para a adoração de um só Deus. E no século VII, o reino de Axum foi invadido e conquistado pelos muçulmanos. Bom, o ocidente clássico da Grécia, isso fica para uma outra aula para nós estarmos tratando, tá ok? Por enquanto fica aqui, essa apresentação 5, fica para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação bem simples, né? Através desse slide, para ter uma melhor compreensão da matéria em si. Forte abraço, né? Tamo junto aí, pessoal. Até mais.